Oi, turma, bom dia! A videoaula de hoje a gente vai falar sobre inequação e a gente está falando sobre a matemática A. Sobre as inequações, o que a gente precisa entender é que elas vão surgir em situações onde eu não preciso de um valor exato, mas eu vou ter vários valores que vão se adequar àquela situação. Então, eu trouxe um exemplo aqui para ver se fica um pouquinho mais fácil para a gente entender onde elas são utilizadas. E o exemplo é o seguinte: duas empresas de telefonia têm alguns planos e a gente quer comparar qual que é o plano que é melhor. Então, a empresa 1, ela cobra um valor mensal fixo de R$ 40 e ela cobra 75 centavos por minuto a cada ligação. Por isso, a gente tem essa sentença aqui que a gente escreveu no formato de função. Já a segunda empresa, ela vai cobrar um valor fixo de R$ 65, porém ela cobra 50 centavos por minuto em cada ligação, o que dá essa sentença aqui abaixo. E a nossa pergunta é a seguinte: qual deles compensa mais? A partir de quanto tempo de uma ligação um plano é mais vantajoso que o outro? Então, a inequação ela vem para responder esse tipo de situação, quando eu quero saber a partir de quando uma situação é melhor do que a outra, tá bom? Então, a inequação que a gente vai ver aqui, ela é, no primeiro momento, essas inequações do primeiro grau. E vocês vão reparar que ela vai estar escrito como ax mais b maior que zero ou ax mais b menor que zero. O a tem que ser diferente de zero para a gente poder falar que é uma inequação do primeiro grau, tá bom? E ela vai estar expressa, né, como uma função maior do que zero ou uma função menor do que zero. Trouxe esse primeiro exemplo aqui para a gente poder estar resolvendo, e eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte. Tá vendo que está escrito 3x mais 6 maior do que zero? Como é que eu vou resolver isso? Eu vou pensar no seguinte: eu tenho 3x mais 6 maior do que zero. Pensando que eu tenho essa desigualdade aqui, o lado da esquerda sempre vai ter que ser acrescentado, subtraído, multiplicado ou dividido as mesmas quantidades que o valor da direita, tá? Então, se o meu objetivo é isolar esse x aqui, o que eu vou começar fazendo? Eu tenho que tirar esse mais 6. Como é que eu faço esse mais 6 virar um menos 6? Subtraio o 6 aqui e subtraio o 6 aqui. Eu fico com 3x, aqui vai fechar zero, que é o meu objetivo, maior do que menos 6. É aquela famosa situação que a gente fala aqui. O 6 está somando de um lado, eu jogo para o outro lado com o sinal oposto. O que acontece aqui agora é que esse 3 está multiplicando o x. Como é que eu faço para isolar esse x? Divido por 3, o que me resulta num x maior do que menos 2, e essa é a minha resposta. Só que além de eu poder responder como x é maior do que menos 2, eu posso responder através de uma representação gráfica. Para eu fazer essa representação gráfica, eu tenho que mais ou menos entender onde está esse ponto menos 2. Então, deixa eu fazer a bolinha bem aberta aqui pra gente, né? Não ter dúvida. E eu vou entender sempre que o lado da direita são os valores maiores, enquanto os da esquerda são os valores menores. Como eu quero um valor maior, eu vou para a direita, por isso que eu achuro para esse lado. Outra forma de eu poder representar é através daquela representação através de chaves que a gente escreve assim, ó, x pertence aos reais, tal que, e eu vou repetir o que está aqui nesse quadro aqui ao lado. Então, x tem que ser maior do que menos 2 e fecha chaves. Como a gente está fazendo essa representação da reta, está fazendo uma equação, essas representações aqui, elas estão falando de intervalos. E a gente também tem a representação de intervalos, né? Então, vai ficar de menos 2 até mais infinito. O mais infinito fica aberto e o menos 2 também, porque a bolinha é aberta, porque a gente não tem aquele símbolo de igual aqui embaixo, tá? Então, esse foi o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês. Outro exemplo que eu trouxe para vocês é esse daqui, e ele fala o seguinte: menos 2x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Os dois problemas vieram com maior, mas isso é só uma mera coincidência, tá? Se for menor, a gente resolve da mesma forma.
Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar aquele mais 1 ali e eu já vou fazer direto. Mas não esqueçam sempre que tem aquela situação da balança. Então, eu vou fazer menos 2x tem que ser maior ou igual a menos 1. Só que aqui tem um detalhe que é esse daqui, ó. Tá vendo que o meu x aqui ficou negativo? Fica um pouquinho mais complicado quando a gente fala dessas desigualdades do maior e do menor, a gente deixar o x negativo. Então, para resolver isso, eu já vou multiplicar aqui por menos 1. Fazendo isso, eu vou ficar com 2x, e esse símbolo de maior ou igual eu preciso inverter, pelo fato de estar multiplicando por menos 1, então ele fica menor ou igual a 1 positivo, tá? E daí, dali para frente, a gente só resolve. A gente só observa que se multiplicou por menos 1, o meu sinal de desigualdade tem que inverter. Então, aqui eu fico com x menor ou igual a 1/2. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a representação daquela reta, né? Então, 1/2 ele vai estar mais ou menos aqui assim. Nesse caso, a bolinha ela é fechada, porque a gente tem o símbolo do igual. Aqui está 1/2 e eu quero valores menores. Os valores menores são para a esquerda, portanto, eu venho para a esquerda. Quando eu quero responder através daquela solução formal, então eu fico com o x pertencente aos reais, tá ok? O meu x tem que ser menor ou igual a 1/2. Se eu quero fazer de intervalo, ele vai do menos infinito até 1/2. Menos infinito é aberto, e a gente usa a representação de parênteses, e 1/2 por ser bolinha fechada, eu fecho o colchete. Eu trouxe um outro exemplo aqui pra gente, que é o seguinte. Eu vou ter uma sentença, eu vou ter uma desigualdade, eu tenho uma sentença, desigualdade e outra sentença. Para eu resolver, eu vou primeiro pegar esse primeiro pedaço, que então vai ficar assim, 4x menos 2 é menor ou igual a x mais 7. E agora eu vou pegar esse segundo pedaço aqui, que vai ficar x mais 7 tem que ser menor ou igual a 2x mais 9. Aqui eu vou resolver o sistema. E resolvendo, que é jogando x para um lado e número para o outro, a equação de cima fica com 3x menor ou igual a 9, e a de baixo vai ficar menos x maior ou igual a 2, tá? Não tem segredo, é só jogar as letras para um lado e o número para o outro. Terminando de resolver esse daqui, ou seja, deixando x, né, maior ou menor ou igual a alguma coisa, a de cima fica aqui x é menor ou igual a 3, e a de baixo que x é maior ou igual a menos 2. Então, eu vou chamar essa aqui de 1 e essa aqui de 2, só para a gente saber de quem que a gente está falando. Como nessa situação eu tenho 3 sentenças, eu tenho normalmente um intervalo que me responda a isso. Lembra das situações anteriores, que a gente sempre tinha um intervalo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a reta, que vai me representar a primeira sentença. Eu tenho uma reta que representa a segunda sentença, e eu vou ter uma terceira reta que vai me representar o quê? A intersecção dessas duas situações, porque é essa intersecção que vai me responder aí na equação toda, né? Então, vou colocar que a 1 intersecção com a 2. Na equação 1, eu tenho o número 3 e na de baixo, menos 2. Então, para eu fazer essa intersecção aqui, eu preciso que esses números estejam postos corretamente. Então, vamos lá. O 3 vai ficar aproximadamente aqui e o menos 2 aqui. O 3 tem o símbolo do igual embaixo, então ele é bolinha fechada. Vamos pintar essa bolinha. E o 2 também, bolinha também fechada. A equação 1 me fala que o x tem que ser menor do que 3, então eu vou achurar para a esquerda. Já a equação 2 me diz que tem que ser maior, então eu vou achurar para a direita. Nessa intersecção, eu vou marcar a bolinha do menos 2, vou marcar a bolinha do 3 e, por enquanto, eu vou manter elas abertas para a gente poder verificar se elas são abertas ou fechadas, tá?
O que que a interseção me fala? Me fala que eu tenho que ver o que que elas têm em comum. A 1 e a 2 têm o menos 2? Sim, porque aqui, ó, tá achurado. Então, por estar achurado, eu tenho. Então, eu vou pintar essa bolinha. Aqui eu tenho e aqui eu também tenho, ó. Presta atenção aqui, ó. Aqui tá achurado, aqui também tá achurado. Portanto, eu posso achurar, tá? Repara aqui, ó, o 3 está com a bolinha fechada e aqui está achurado, significa que eu também tenho. Então, eu posso pintar essa bolinha, né? Posso achurar ela. Então, a minha resposta em intervalo fica o seguinte: menos 2 até 3, colchete fechado no menos 2, colchete fechado no 3 também. Se eu quero responder através daquela solução, fica x pertence aos reais, tá o quê? Menos 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Então, eu posso responder dessas 3 formas, tá bom? Sobre o estudo do sinal da minha função afim, de uma forma objetiva e direta, é o seguinte: eu vou resolver a minha função afim igual a zero, ou seja, eu vou descobrir quem são as raízes dessa equação, né? Seria a representação quando a gente faz e marca lá as raízes, a resposta que a gente chegou. Lembra que a gente estava fazendo isso até agora? Então, é isso. Ao fazer isso, a gente vai pensar o seguinte: esse meu A, ele é maior do que zero ou ele é menor? Por quê? Porque isso me fala se a minha função é crescente ou se ela é decrescente. Ela sendo crescente, ela vai de baixo para cima, né, em relação aqui a esse meu eixo x, e se ela for decrescente, ela vai de cima para baixo em relação ao meu eixo x. Significa que os valores até a minha raiz são negativos, por quê? Porque eles estão aqui para baixo, ó, tá? Já os meus valores acima dessa minha raiz são valores positivos, porque eles estão acima do meu eixo x. Quando é decrescente, já é o contrário, porque presta atenção no seguinte: até chegar aqui na minha raiz, todos esses valores aqui são positivos por estarem acima do x. Quando eles estão abaixo, eles são negativos. Por que isso? Porque a gente está imaginando que aqui eu tenho um eixo de y e aqui é o eixo de x, então aqui são os valores positivos do meu y, enquanto aqui embaixo são os valores negativos desse y. É por isso que a gente tende esses valores de sinais, tá? Aqui eu trouxe um exercício resolvido, um exemplo resolvido. Então, eu tenho a função, que ela é 2x menos 3. Então, por isso, eu consigo descobrir que a minha taxa de variação é 2, né? Porque é o valor que está na frente ali do x. Então, eu sei que meu A é positivo, eu sei que ela é crescente. Então, o que que eu preciso fazer agora? Eu preciso só descobrir quem é a raiz. Então, para eu descobrir a raiz, eu faço o quê? Eu faço f de x igual a zero, né? Lembra disso? E que quando eu faço, eu descubro que esse meu x vale 3 meios. Então, observa aqui o que foi feito. Eu fiz um eixo de x, eu marquei quem é a minha raiz, que são os 3 meios, olho o meu coeficiente, vejo que é o número 2 e sei que é uma reta crescente. Portanto, os valores antes da minha raiz são valores negativos e os meus valores após a minha raiz são valores positivos, que é o que está escrito nesse resumo aqui ao lado, tá? Então, tá me falando que quando eu igualo a zero, eu vou chegar na minha raiz, que é 3 meios, que os meus valores menores do que zero, eles estão antes dos 3 meios e que os meus valores maiores do que zero estão após, né, a minha raiz, que é o 3 meios. Que, de forma mais resumida e direta, é o que está sendo representado aqui. Outro exemplo que eu trouxe para vocês é o exemplo que está aqui, ó, e às vezes vai estar essa situação em fração, e a gente não tem problema nenhum com isso. A única coisa que é interessante a gente fazer é o seguinte: eu vou fazer que a minha f de x, ela é 1 meio menos 4x sobre 2. Eu vou dividir as frações, porque assim eu consigo observar que aqui, ó, eu consigo reduzir, que vai ficar 1 meio menos 2x.
Como o meu índice aqui, ó, é menos 2, né? A minha taxa de variação, eu sei que ela é decrescente, então eu vou fazer aqui uma função decrescente. Com isso, eu sei que a raiz, sendo menos 1/4, os valores até ela são positivos, os valores depois são negativos, que é o que está resumido nesse quadro aqui ao lado, mas que, a meu ver, mas é só a minha opinião, através da representação gráfica fica mais objetivo, mais direto para a gente poder estar compreendendo. Quando eu tenho uma inequação produto e quociente, pode acontecer de eu só ter inequação produto, de uma inequação só quociente ou as duas ao mesmo tempo. Esse primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ele é um produto. Como é que eu sei um produto? Por causa desse símbolo de vezes aqui no meio. E como que eu resolvo? Fragmentando. Então, eu vou fazer assim, ó. X menos 1 tem que ser maior do que 0. Então, o x tem que ser maior do que 1. E a representação tá aqui na esquerda. E agora, o que eu vou fazer é essa segunda parte aqui. Então, eu vou fazer aqui 2x menos 6 também tem que ser maior que 0. Então, esse meu x precisa ser maior do que 3, que está na representação aqui à direita. Então, como eu vou terminar de resolver essas inequações? Eu vou terminar da seguinte forma. Eu vou primeiro fazer uma reta aqui, que vai estar representando a minha reta 1. E embaixo, eu vou fazer a minha reta 2. Pensando nas mesmas situações que a gente tinha anteriormente, eu vou marcar onde seria o ponto 1 e onde seria o ponto 3, pensando que na hora que eu juntar essas duas retas, os pontos, né, estejam mais ou menos coerentes. Então, significaria aqui um ponto 1 e aqui um ponto 3, tá? E eu vou abrir essas bolinhas só pensando na situação que a gente não tem o símbolo de igual, a gente precisa ter todos os locais, todas as situações, bolinhas abertas. Presta atenção no que acontece aqui, ó. Aqui eu tenho a minha raiz, o meu ponto 1, certo? O que aconteceu antes dele? São valores negativos. Então, antes desse meu 1, eu vou colocar um sinal de menos. Depois, eu não tenho os valores positivos? Sim. Então, eu vou colocar aqui, ó, positivo, positivo, e vou colocando até acabar essa minha representação. Na equação de baixo, a gente tem a mesma representação. Então, até a raiz é negativa e após ela é positivo. Então, eu vou colocar menos, menos, vários sinais de menos e depois sinais de mais. Para fazer um pouquinho mais de sentido, eu vou fazer uma reta aqui, só para limitar os espaços e a gente poder entender o que vai ser feito daqui para frente. Lembra que eu falei que a gente tem uma inequação produto e uma inequação quociente? A mesma regra funciona para as duas, mas para eu poder chegar à resposta, eu tenho que pensar na regra dos sinais da multiplicação. Como assim, professora? Menos com menos dá o quê? Bom, menos vezes menos dá mais. E o que dá mais com menos? Dá menos. E o que dá mais com mais? Dá mais. Como aqui a gente está fazendo uma inequação produto, faz mais sentido a gente usar essa representação que eu estou falando aqui com vocês e essa multiplicação de sinal, tá? Então, eu vou fazer da seguinte forma essa resposta aqui embaixo. Eu vou pensar o seguinte, eu volto para o meu enunciado, diz que eu quero os valores maiores do que 0. Os valores maiores do que 0 são meus valores positivos. E eu venho aqui na minha representação procurar onde eu tenho os sinais de mais para poder responder. Bom, eu tenho um sinal de mais aqui e eu tenho um sinal de mais aqui. E é através dessa representação aqui que a gente vai estar respondendo a questão, que seria a seguinte situação: menos infinito até 1 aberto, então menos infinito aberto. Como eu tenho um buraco, um símbolo de união, 3 aberto até mais infinito. Caso eu queira responder através daquela solução formal, eu posso responder como x pertence aos reais, tá o quê? X
tem que ser menor do que 1 ou x maior do que 3. Tudo bem? Por hoje a videoaula era isso. Um beijo para vocês e até a próxima!